Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdos sensíveis e temas relacionados ao terror. A gente explora narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, se prepare para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô sozinho. Hoje nós temos convidados. E aí, pessoal, se apresente aqui pros ouvintes. Quem são vocês? Eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E somos do Terror Sem Medo. Um podcastzinho de terror também, né? Igual aqui. Igual, mas diferente. É, igual, mas diferente. Lá é sem medo, aqui é com medo. Aproveita, fala um pouco de vocês aí pro pessoal. Sintam-se à vontade, Mikasa e Tsukasa. Ah, perfeito! A gente tem um podcast, né? Como a gente já comentou, que é o Terror Sem Medo, que a gente tá em todas as plataformas de áudio, né? Tanto Spotify, Deezer e tudo mais. Além de qualquer outro agregador de podcast favorito que você tenha. É só procurar lá pela gente, pelo Terror Sem Medo. E a gente tá no Instagram também, como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral, como eu sempre gosto de falar lá no podcast. E é isso, né? O nosso podcast é um podcast sobre filmes, séries, games, quadrinhos, sobre o universo de terror. A gente pega um filme, uma série, um quadrinho ou alguma coisa que tá interessando a gente naquele momento, ou que tá saindo no cinema, ou que tá saindo no streaming, pra gente fazer um episódio dedicado totalmente àquela obra ou o que seja o tema do dia, né? Sim, sim. E se você é old school, tem uns filmes super clássicos lá, né? Tem umas trecheiras também. Agora a gente tem feito bastante filme que tá saindo, né, no cinema também. Sim. E como esses tempos tem saído muito filme de terror, né? Então a gente não consegue fazer um podcast semanal sobre o filme que tá lançando, senão a gente também perde umas pautas legais, né? De alguns filmes que a gente curte fazer e tal, tudo. E tem um episódio que vai ser lançado em breve com a participação do Fê. Mas eu acho que eu vou deixar ele falar, pra eu não falar, né? Inclusive, quando lançar esse episódio, o episódio já vai estar no ar, né? Que vai lançar no final de semana 13 e 14, né? Isso. E esse episódio sai semana que vem. Saindo hoje, né? Dia 18. O Felipe do Futuro falando aqui. Inclusive, foi um tema que culminou o tema desse episódio do terror, que foi sobre infestação. Infestação. Foi um filme que a gente debateu bastante, né? Nossa, demais, gente. Foi legal, demais. Aham. A gente pegou um filme assim que, a princípio, eu achei que não renderia um papo tão interessante, né? Mas, cara, rendeu bem, velho. Eu gostei bastante de gravar. Falando do que era uma proposta do filme, a aracnofobia, a gente trazendo aqui a fobia de insetos. E aqui já vou fazer um disclaimer que sim, eu sei que aranhas não são insetos, são aracnídeos, incluindo os escorpiões. Mas eu vou usar o inseto de forma generalizada aqui pra não ficar falando artrópode, porque eu acho que vai ficar chato pra caralho. Então eu vou falar de uma forma bem genérica e se você for um chato de plantão, pare de escutar a gente. Não para não. Mas, sim, nós sabemos que aranhas não são insetos. E aí, vocês estão animados? O que vocês esperam? Ai, tô muito animada, porque eu adoro as histórias de terror aqui do podcast. E, cara, e participar aqui eu acho super interessante, assim, de ler a história do pessoal e tudo. E ter essa reação lendo, né? Porque eu fico com a reação ouvindo. Agora lendo, né? Vamos ver como é que vai ser. Eita.
É bem diferente, viu? É bem diferente. É bem gostoso. Mas antes da gente entrar pro primeiro relato, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado e ter rolado essa collab que tá fantástica, viu? O episódio com vocês eu curti pra caramba e tenho certeza que esse aqui vai ficar incrível. Pô, cara, eu que agradeço o convite, né? Um convite mútuo. A gente se conheceu através do Said, por um e-mail do acaso que chegou pra gente. E a gente acabou se conhecendo. E tá aqui, cara, gravando com vocês, que é um podcast legal de histórias de terror, assim, né? E que dá medo de ouvir as histórias, principalmente histórias reais, né? Pra mim, eu vou confessar que eu estou um pouquinho nervoso. O Fábio comentou mesmo que tava um pouco nervoso. Não, pode ficar despreocupado que tá tranquilo, não vai dar muito cagaço. Não. Talvez dê a nossa proposta de fobia. Eu espero que cause um desconforto, pelo menos. Vai. Com certeza. Só pelos títulos já dá pra saber já que vai dar. Então, eu posso fazer as honras de contar a primeira história pra vocês? Opa! Por favor. Eu vou contar uma que foi tirada do Two Hot Takes e começa assim. Eu, uma mulher de 25 anos, tenho um medo extremo de borboletas a ponto de ter ataques de pânico. Eu tenho lepidopterofobia, ou seja, medo de borboletas e mariposas. É tão grave que até fotos e vídeos reais de borboletas me assustam. Eu não sei por que eu tenho esse medo irracional, mas eu tenho. Meu namorado, Elliot, de 26 anos, sabe disso. Por isso, evitamos lugares como jardins, fazendas de borboletas e jardins de flores. Mesmo quando ele me dá flores, eu sempre me certifico de manter as portas trancadas para que as borboletas não se aproximem de mim. Ele também sabe que eu fui zoada pelos meus irmãos por causa da minha fobia. Ninguém entende o medo que eu tenho de borboletas e mariposas. Enfim, tem uma semana que eu fui convidado para uma festa com meu namorado. Foi na casa de um amigo dele. Eu não conheço muito bem os amigos dele, mas somos amigáveis. Então, um dos caras do grupo dele me chamou e me entregou uma caixa. Eu tava confusa porque não era meu aniversário, nem meu aniversário de namoro. Ele me deu a caixa e disse que era um pequeno presente em nome dele e do amigo, por oficialmente fazer parte do grupo deles. Eu deveria ter percebido que algo estava acontecendo porque todos estavam sorrindo. Eu abri a caixa e era como um monte de borboletas voando diretamente em mim. Eu juro, eu tava gritando e entrando em pânico porque essas coisas com asas estavam voando ao meu redor. Eu me lembro de uma delas entrar na minha boca enquanto eu gritava e entrava em pânico. Eu tava encolhida em posição fetal por causa do medo e pânico. Algumas pessoas ajudaram a pegar essas borboletas e as tiraram de perto de mim. Todos estavam rindo, especialmente o cara que me deu o presente. Eu me senti uma idiota. Meu namorado me disse pra eu me animar, que era só uma brincadeirinha. Eu não disse nada, peguei minhas chaves e dirigi de volta pra casa. Tomei um banho e Deus sabe quantas vezes eu usei enxaguante bucal. Meu namorado tá dizendo que eu tô sendo dramática, que nada aconteceu e que eu deveria superar esse medo estúpido de borboletas. Ele acha que eu tô mentindo porque eu nunca entro em pânico quando eu vejo algo em forma de borboleta. Eu tô cansado de explicar a ele que eu tenho medo de borboletas reais, não de coisas em forma de borboleta. Eu sou uma cuzona por causa disso? Tem alguns comentários relevantes do Malefic Tech X que ele fala: eles sabem que você tem medo e usaram isso pra te humilhar. Fizeram isso com uma caixa cheia de borboletas, nem mesmo apenas uma. Querem que seja o mais assustador possível. Vamos fazer o mesmo com eles usando aranhas, não venenosas. Veja se eles gostam disso. E a OP respondeu: eu tive conversas sobre isso com meu namorado. Ele foi muito insensível. Ele disse que aranhas parecem assustadoras, mas borboletas não. Então, obviamente, é impossível. Borboletas não são venenosas como aranhas, e algumas espécies de aranhas são venenosas. Teve uma atualização em seguida. Ok, eu tô com vontade de uma atualização porque as coisas mudaram. Eu sei que alguns de vocês sugeriram eu terminar, mas meu cérebro idiota pensou: por que terminar por causa de uma brincadeira? Então eu sentei pra conversar com ele sobre isso. Eu disse a ele que eu tô disposta a deixar isso pra lá se o amigo dele se desculpar. Ele surtou e disse que o amigo dele não precisava se desculpar de jeito nenhum.
Além disso, ele acha que minha fobia é apenas uma mentira, porque ele afirma que eu uso um pingente de borboleta e não tenho medo. Ele não entende, não é assim que minha fobia funciona. Eu tenho medo de borboletas reais, não das falsas feitas de ouro ou prata. Meu pingente é em forma de borboleta, mas tá longe do que é uma borboleta. Foi tudo inútil. No final, a gente terminou. Simplesmente não valia a pena se ele não entendia meus medos. Tudo bem, entendo que possa ser difícil de lidar por causa da minha fobia. Graças a Deus a gente não morava junto, mas tínhamos as chaves um do outro. Eu devolvi as dele e pedi as minhas, e ele devolveu. Ou pelo menos eu pensei, porque 2 dias depois do término, eu cheguei em casa do trabalho, abri meu armário e, caralho, tinha borboletas. As que eu mais tenho medo são as escuras, e tinha mariposas também. Foi muito assustador pra mim. Eu tive que chamar um dedetizador e praticamente implorar para eles removerem a infestação de borboletas, porque eles não lidam com isso todos os dias. Então alguns se recusaram. No final eu consegui remover a maioria. Algumas saíram 2 ou 3 dias depois. Eu tenho medo de que algumas tenham colocado ovos e se transformem em borboletas. Eu não posso apresentar queixas porque não é considerado algo prejudicial. E como eu entreguei minhas chaves, eu não posso apresentar queixa por invasão. Nada foi roubado, mas foi uma brincadeira doentia. Troquei as fechaduras, mas eu tô procurando outro lugar. Também para as pessoas que sugeriram terapia, eu estive em terapia por 10 anos. Minha fobia era tão grave que eu evitei assistir filme Mariposa quando era criança, porque as asas da personagem pareciam borboletas. Tá ficando um pouco melhor agora. Eu tenho certeza que aos 45 eu serei capaz de tocar numa borboleta sem ter ataques de pânico. Também, graças a Deus, eu não sou a única pessoa com essa fobia em comum. Eu meio que esperava que as pessoas zombassem de mim, mas vocês têm sido solidários. Amo vocês. Que namorado besta. Filha da puta. Gente, nossa, cara. Porra, caraca. E eu acho que esse filme que ela tá comentando aí, o Mariposa, é o Mothman. É o Mothman. Tem um nome diferente, né? A gente assistiu faz pouco tempo, é com Kevin Costner esse filme. É sobre uma lenda do Mothman. É a última profecia. Isso, a última profecia. Ah, tá. Ele sempre aparece em lugares onde vai acontecer um acidente e tudo mais. Esse filme é bem sinistro, velho. Nossa, gente. Acho que pra ela seria bem complicado. Porque é uma mariposa gigante, né? Sim, sim. Esse filme... Eu não cheguei a assistir, a gente já comentou sobre esse filme no episódio do Mothman, mas eu não cheguei a assistir esse filme. Eu recomendo, é bom. Nossa, gente, mas que namorado bosta que ela tem. Que bom que ela terminou, né? E ainda foi, ainda pensou em manter o relacionamento, né? Sorte que terminaram. Verdade. Porque é engraçado, né? Como as pessoas meio que entram na nossa cabeça, porque ela tava meio que com aquela dualidade, né? De termino por uma coisa boba, né? Teoricamente. Ou eu termino porque isso realmente me afetou. Cara, a fobia não tem explicação, né? É uma fobia. Você não tem medo de palhaço porque você foi atacada por um palhaço. Você tem medo de palhaço porque você tem medo de palhaço. Você tem medo de borboleta porque você tem medo de borboleta. Você tem medo de... No caso, eu tenho fobia de barata, né? Cuidado com a fobia que você vai falar aí. Porque, sei lá, já que a gente tem um hater aí no futuro que vai querer usar isso. Ai, meu Deus. A gente tá num podcast de terror. Ai, verdade. Ai, aquela que olha... Mano, eu não consigo, assim, sabe? Eu fico olhando pra trás porque eu cismo. Tô falando isso porque eu tenho uma fobia. A Cal sabe qual é. E, assim, eu não revelo ela porque ela arrebenta comigo, então eu não posso revelar, assim, porque eu tenho... Mas é bom não revelar medos, né? Não, mas já fizeram isso comigo já em trabalho uma vez. Encontraram uma barata morta e ficaram pegando ela na anteninha, assim, e aí colocando na minha frente, assim, sabe? Cara, eu fui indo pra trás com a cadeira de rodinha e fui indo pra trás. Eu comecei a chorar e gritar, porque não tinha mais, tinha parede só, sabe? Aí quando eu comecei a chorar e gritar, que pararam. E eu fiquei assim, aí eu já comecei a cismar que tinha barata na minha mochila, que tinha barata nas minhas coisas, tinha barata em todo lugar. Eu ficava trabalhando que nem uma maluca, assim. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não conseguia me concentrar mais em nada. Eu ficava toda hora olhando pro meu pé e tal, pra ver. Fiquei cismada que tinha barata em todos os lugares do universo. Nossa, que saco isso, né? Que saco. Nossa, muito, gente. E o pior é que é meio humilhante, porque assim, a nossa reação é uma reação muito que a gente tem em casa, né? Mas a gente tá no trabalho, entende? Eu fiquei gritando.
Tá, e olha a situação da moça, né? Uma caixa cheia de borboletas a princípio, e depois o cara foi e implantou borboletas no armário da casa dela. Olha que filha da puta. Mano, sabe o que é mais foda? É que o namorado... É que assim, tipo, como é que o amigo dela, o amigo dele, vai saber que ela tem fobia de borboleta? É óbvio que o namorado dela contou, e é óbvio que o namorado dela fez essa brincadeira. Tipo assim, o amigo atuou lá e tal... Mas eu fico pensando assim, cara, se eu vou numa festa na casa dos amigos do Fábio e alguém faz isso e o Fábio ri, eu falo assim, cara, não foram os amigos dele, foi o Fábio que contou, sabe? Aí é isso, imagina, jamais. Esse é o ponto. Então. E se você deu a chave da sua casa pra alguém e pegou de volta, troca a fechadura, que é a melhor saída. É verdade. Sim, podem ter feito cópias, né? Com certeza. A próxima história vem do The Truth Is Here. Esta é uma história da minha mãe e da minha irmã mais nova, a quem vou me referir como S neste post. Isso aconteceu no Brooklyn, em Nova York, no final dos anos 90. Eu estava na 2ª ou 3ª série. S tinha cerca de 4 anos. Tínhamos uma varanda nos fundos, com vista para um pequeno quintal cercado e gramado. Às vezes, aparecia um louva-a-Deus do tamanho normal. Segundo S, um dia ela estava brincando no quintal, enquanto minha mãe estava pendurando roupas na varanda dos fundos. Aparentemente, essa coisa simplesmente se materializou ali no meio do quintal, porque S diz que se virou e estava lá. Ela apenas ficou olhando para ele por alguns momentos sem saber se era um brinquedo ou o quê. Ela disse que parecia um louva-a-Deus de uns 60 centímetros de comprimento, com grandes olhos vermelhos e minúsculos pontos negros como pupilas. Quando o medo finalmente a atingiu, S correu escada acima gritando por mamãe. Tudo que ela conseguiu expressar na época foi que era um inseto gigante. Minha mãe mal reagiu, claro, porque crianças se assustam com qualquer inseto normal o tempo todo. Bem, a droga da coisa seguiu S escada acima. Por tanto tempo, imaginei como isso deveria ter sido. S convenceu minha mãe a entrar com ela. Foi então que minha mãe finalmente viu. Enquanto ela e S estavam observando de dentro, através da porta da tela, o louva-a-Deus se empoleirou em uma das cadeiras da varanda. Não no topo do encosto ou no braço da cadeira, mas na cadeira propriamente dita. Quando minha mãe foi procurar uma câmera, de repente ele simplesmente desapareceu. Perguntei se ele voou, mas nenhuma das duas tinha uma resposta. Ele desapareceu, tão instantaneamente quanto apareceu. Quando meu pai me trouxe da escola cerca de meia hora depois, elas ainda estavam escondidas atrás da tela, parecendo aterrorizadas. Nunca soube a versão completa dessa história, até que S ficou mais velha. Durante anos, ela ficava histérica se visse um louva-a-Deus ou até mesmo a imagem de um. Fico me perguntando o que essa coisa poderia ter sido ou por que ela só se mostrou para minha mãe e para S. Sei, no entanto, que à medida que fui crescendo, descobri que minha mãe era uma mulher muito abusiva e S, acredito, sofreu mais por causa disso. Me faz pensar se uma das pessoas a quem contei essa história está certa sobre ser um demônio, ou pelo menos um mau presságio. Gente, que história bizarra. Ó, demônio ou mau presságio eu não sei, mas um louva-a-Deus de 17 centímetros já ia me assustar pra caralho, mas imagina um de 60. Gente, sim, imagina, eu tô aqui mentalizando aqui 60 centímetros, olhando pra régua de 50. Cara... É quase o tamanho dessa mesa que a gente tá usando. É quase do tamanho dessa mesa. Sim, é muito grande. Eu pesquisei aqui, dei um Google que tamanho de louva-a-Deus, e de 1 a 17. 17 já é muito grande. Muito! Caramba, é verdade.
Pô, dá quase 4 vezes o tamanho de... É um pouco maior que a minha mão, é muito grande. É, cara. Verdade. Falando em louva-a-Deus, uma vez apareceu um louva-a-Deus prata em casa, lembra? Né? Prateado? Que massa. Temos alguns pontos. O que vocês acharam da história em si? Parece mais o trauma da menina, né? Ou a questão do louvo-a-Deus. Às vezes ela reverteu um trauma em ver um inseto gigante ou alguma coisa do tipo. Eu achei estranho ser um louva-a-Deus, mas... Porque não é... Assim, pelo menos pra gente não é tão comum, né? Mas... eu acho que é um trauma mesmo. Pode ser um trauma, né? Depois de descobrir ainda, né, que no final da história que fala que a mãe era abusiva e tudo, talvez ela tenha visto mesmo um inseto, seja um louva-a-Deus ou seja qualquer inseto, e talvez, assim, o fato da mãe dela estar junto, talvez isso potencializou o tamanho do louva-a-Deus, né? E talvez pelo fato dela ter 4 anos também, né? Tipo... também. Ela tem 4 anos, né? Se for passar o corpo... Sabe quando a gente é pequenininho e imagina tudo grande? Quando a gente vai ver as coisas, tipo, comer aquelas bolachas que a gente comia quando era pequeno, né? E aí a gente descobre que a bolacha diminuiu, mas na verdade a gente que cresceu em volta da bolacha. Sim, é verdade. Sim, espaços que eram pequenos, que eram grandes, ficaram pequenos, né? Sim. Assim, um leve spoiler, não vou dizer o que é, mas... Tipo o final de Sorria, tem uma parada dessa questão de tamanho, de trauma, de tamanho da pessoa, né? É verdade. Pra quem assistiu o filme vai entender. Eu não assisti o final ainda, mas eu ainda vou terminar. Sim, assista, cara, assista. É um bom filme. Eu vou terminar. Tem uma outra questão com louva-a-Deus, é que um dia eu estava passando pelo TikTok e eu vi um vídeo de um louva-a-Deus comendo um passarinho. Caraca. Foi isso que mais me assustou em relação ao louva-a-Deus. Não é o tamanho, mas como esse bicho é filha da puta. Caraca, mas comeu um passarinho. O que? Ele atacou o passarinho e comeu ou tava morto? Ele tava, sabe, nesses bebedouros de beija-flor? Sei. Ele tava no bebedouro e o beija-flor tava chegando perto pra bebericar a água e foi, agarrou o passarinho e começou a comer. Porra! Eu tenho esse vídeo guardado em algum lugar. Certeza, eu passo pro pessoal aqui da seita e mando pra vocês também. Mas eu vou ter que procurar. Caraca, coitado do passarinho. Eu achei surpreendente, viu? Então, Fábio, pode fazer as honras e ler uma história que você queira desse hall que a gente tem aqui. Então vamos lá, vou pegar a próxima história aqui. Ela está no subreddit Peace Corps. M. Walimug comentou: cara, uma noite eu estava na casa da minha namorada. Ela é uma ranger de parques. Como que seria uma tradução de ranger de parques? Não sei, não. Guarda florestal mesmo. Guarda florestal, é verdade. E estávamos nos acomodando sobre um mosquiteiro. Ela apontou para a parede e disse: Ei, acho que aquilo é uma aranha. Você pode se livrar dela? Essa coisa era um pouco maior que o normal. Então saí da cama, peguei uma lanterna e um sapato. Ele diz que eles estavam sem eletricidade e estava um breu de escuridão. Dei a primeira pancada nela na parede e ela caiu no chão, mas correu para longe. Notei uma cor estranha nela, mas não pensei muito nisso. Dei outra pancada nela no chão e ela correu em direção à cama. Levantei o braço e senti que desta vez definitivamente ia acertá-la. Quando minha mão estava descendo, percebi que a cor estranha estava na parte de baixo da aranha. Parecia uma barriga grande. Então, plá! Milhares e milhares de pequenos filhotes de aranha começaram a rastejar por todo lado, subindo pela parede, pelo pé da cama, por toda parte. Eu disse: ah não! Minha namorada disse: o quê? Eu disse: saia daí, eu explico depois. O quê? O que aconteceu? Apenas vá! Passei os próximos 30 minutos no quarto, no meio da escuridão, com nada além de uma pequena lanterna e um sapato, apenas batendo em tudo por toda parte. Foi difícil dormir naquela noite, mas definitivamente foi uma das muitas histórias que minha esposa e eu podemos compartilhar juntos agora. Eu também tive uma mamba negra no banheiro e acordei com uma tarântula deitada do meu lado.
Puta merda, velho. Gente, que loucura. Desventuras de morar na África. Porra. Nossa senhora, gente. Mas essa da aranha, uma chinelada e ela se dividir em milhares e mini-aranhas. Pô, puta que me pariu. Porra. Conversa muito com o filme que a gente gravou lá. É verdade, é verdade. Conversa. Cara, eu não tenho aracnofobia, mas se eu vou matar uma aranha e acontece isso, eu acho que isso seria o estopim pra uma, sabe? Concordo com você. Com certeza. É engraçado que lendo, eu fui imaginando a situação. Aham. Porque assim, a gente, né, em casa, né, já acabou matando bichos dessa mesma forma, assim, sem usar lanterna, mas, né. E aí, cara, que doideira, velho. Isso me lembrou uma coisa, duas coisas, na verdade. Uma vez eu fui tentar matar uma aranha e ela me atacou. Atacou? É. Ela avançou em mim. E assim, eu senti alguma coisa. Eu não sei se a aranha morde, se a aranha pica, eu não sei qual que é. Aranha não. Ela pica. Barata. Ai, meu Deus do céu. Eu falei aranha, é barata. Ah, barata. Ela me atacou. E aí eu acho que ela me deu uma mordicadinha. E eu fiquei boladíssimo, cara. Ela come né? vegetais e tal, né? Então talvez ela tenha feito alguma coisinha. Ai, gente. E tem uma outra história com esse negócio de matar bicho também. Com barata. Eu tive um relacionamento muito complicado com uma ex-namorada. Uma ex-esposa, na verdade. E ela me trancou no quarto uma vez por causa da barata. Porque ela tinha pavor também, que nem a Cal. Só que ela me trancou no quarto. E ela só deixou eu sair depois que eu matei a barata. Mas foi aterrorizante pra mim ficar preso dentro de um lugar e não poder sair até matar aquela porra daquela barata. Foi mais a claustrofobia do que o medo da barata. Porra, cara. Uhum. Nossa, gente do céu. Mano do céu. Mas esse caso aqui é sinistro, mano. Você tá doido. Eu vou aproveitar o gancho e falar da vez que eu tive que matar uma armadeira na minha casa. Eu cheguei a mandar fotos pra vocês da armadeira, né? Aham. Mas eu acho que eu não contei pra vocês como eu matei ela. Não contou. Então, eu acordei um belo dia de madrugada pra beber água e eu tava dormindo com a porta da lavanderia aberta e ela é de correr de 2 folhas. E ela tem uma espuminha, sei lá, tipo um pente de alguns fios que impede de insetos entrarem, né? E pelo lado de fora, caso ela esteja fechada. Só que ela tava aberta. Aí eu desci pra beber água, eu não acendi a luz, tava com a luz apagada. Eu abri a porta da geladeira, iluminou a cozinha, peguei meu copo d'água e virei. E na hora que eu virei com a geladeira aberta, tava a sombra da aranha na porta. Puta que pariu, uma armadeira imensa. E ela entrou na casa, deu a volta e entrou pelo outro lado do vidro, entre as folhas de vidro. Então ela ficou bonita daquele jeito que eu consegui tirar a foto. E foi o único jeito que eu tive coragem de tirar foto, né? Porque pra ela sair de lá, ela ia demorar um pouquinho. Mas eu pensei, não posso deixar ela ali. Como é que eu vou subir e viver minha vida normalmente com uma armadeira na porta da minha casa, né? Uhum. Então eu reuni os meus 2 centavos de coragem que eu não tenho, que eu odeio aranhas, e uma vassoura. E eu fiquei meia hora parado numa posição de vou enfiar essa vassoura em você, aranha, pra criar coragem de puxar o vidro. Porque eu não ia conseguir matar ela com ela dentro do vidro. Então eu teria que libertar ela e meter a vassoura. Puxei o vidro, na hora que saiu de cima eu meti a vassoura nela. Matei a aranha. A armadeira imensa. Aí eu fui bater a vassoura no muro pra ela cair do outro lado. Só que na hora que eu bati a vassoura no muro, ela caiu em pé em cima do muro. Deu umas rodadas e morreu pro outro lado. Sorte que ela não veio pro lado da casa. Ai, caralho. Que luta! Foi a pior vez que eu tive que lidar com aracnofobia. Porra! Gente, que nervoso. Tá maluco, cara. Nossa, gente. Você também tem essa de quando você vê, eu não sei, né, se você costuma matar muita aranha ou lidar muito com aranha, assim. Mas quando você vê e você pensa, preciso lidar com isso, você tem esse lance de você ficar 30 minutos, assim, eu tô falando 30 minutos, né, mas pode ser mais, pode ser menos, whatever, mas você fica muito tempo testando, tipo, pensando e parado, assim, fazendo isso? Não, eu fiquei, tipo, sério, eu fiquei uns 15, 20 minutos parado na mesma posição. Eu faço isso com barata também. Eu travo. Você imagina a porta de correr, né? Aí eu segurei na onde eu iria puxar a porta, fiz a minha posição de ataque, segurando a vassoura e fiquei lá calculando, pensando, será que ela vai se mover em algum momento?
E fiquei lá, tipo, ponderando um tempão. Sim, eu tenho essa de pensar. Eu tenho muito isso, assim, sabe? Porque, assim, tudo depende. Se a barata, no caso, né, ela aparece de repente, eu tenho esse ímpeto de correr, sabe? Aí eu sumo do lugar na hora. Mas se eu encontro ela em algum lugar, sabe? Tô passando e pá, encontrei, cara, eu travo, sabe? É o momento que eu, puta, encontrei. Agora o que eu faço? Porque, né, a barata, às vezes, ela surge, né? Várias vezes lá no apartamento que a gente morava, 2 vezes, né? Surgiu uma barata voando do nada, assim. Aí eu, pá, saía correndo. Cara, eu só olhava e falava, barata, pá, passava por cima do Fábio, assim. Olha, eu não tenho... Barata eu mato. Aranha eu não gosto de matar. Mas armadeira eu mato porque elas são extremamente perigosas. E eu não vou brincar. Ela invadiu minha casa. Se eu invadir o território dela, ela vai pra cima de mim. Ela invadiu no meu, então eu fui pra cima dela. Ai, com certeza. Só estou me defendendo pra evitar ter dores piores depois. Pensei desse jeito. Não poupei uma vassourada nela. Ai, nossa senhora. Mas eu também não teria poupado, não. Ó, lá no S-Head, o Atomatron 16 perguntou se alguém tinha histórias de terror com insetos. O Lansden postou sim. Quando eu era criança, com cerca de 8 ou 9 anos, eu tava tomando banho. Algumas formigas começaram a entrar. Eu tava acostumado com isso porque a nossa casa tinha muitas formigas. Apenas aquelas formiguinhas de açúcar. Eu tava só empurrando elas pro ralo, sem pensar muito nelas. No entanto, algumas mais começaram a entrar. Eu fiquei um pouco desconfortável com todas aquelas formigas, então eu decidi encurtar meu banho. Bom, você não tem ideia do horror absoluto que eu encontraria. Quando eu deslizei a porta de vidro, eu olhei para o lado da banheira para poder sair. Mas, ao invés do habitual branco, era uma massa contorcida de preto. Minha saída do chuveiro estava completamente bloqueado pelo que parecia ser uma colônia inteira de formigas. Eu estava preso. Eu gritei e entrei em pânico, mas quando os meus pais vieram ver o que estava de errado, viram que eu tinha trancado a porta, como um idiota. E eu tive que enfrentar essa parede de formigas. Eu tive que passar por cima de um monumento ao meu sofrimento, rezando para não tocar no padrão negro em constante mudança. E assim eu passei, eu saí daquele banheiro tão rápido que nem Flash. Desde então, eu tenho uma fobia de insetos, principalmente de formigas. Tem diminuído ao longo dos anos e muito nos últimos meses desde que eu consegui uma tarântula de estimação. Mas, pelo amor de Deus, eu nunca, jamais estarei bem com formigas. Nossa, essa é tensa, hein? Cara, e formiga, né? Que é uma coisa tão comum. Sim. Formiga é tranquilo, né, cara? Acho que, assim, ver muitas, talvez dê... Eu nunca vi tantas juntas, mas deve dar um medinho. Mas eu acho até bonitinho formiga, cara. É bonitinho, né? Eu acho que é mais a situação de onde ele tá, né? Você tá vulnerável, peladão lá, tomando teu banho e de repente uma massa disforme de formiga. Não, realmente. É verdade, é assustador, você tá tomando né? banho pelado, você fica mega vulnerável, né, velho? É foda, né? Sim, sim. É verdade. Nossa senhora, gente. Cara, e como o povo tem esse lance de ter tarântula de estimação, né? Ter esses animais, assim. Como que uma pessoa dessas tem, né? Escolhe, né? Tipo, quero uma tarântula. Eu me faço essa pergunta também, pra mim não faz sentido. Então. Pois é. Assim, uma vez eu tava lendo sobre aranhas e tudo, e tarântula, se eu não me engano, ela não tem veneno, não tem nada, né? Só que aquele pata dela, né? As patinhas dela e tal, tem um pelo, né? Que ele causa alergia, porque ele dá umas pinicadinhas e tudo, então se tiver um dano sobre você, você vai sentir por conta da coçadinha, assim, né? Que vai deixar um vermelhidão e tal. Mas é isso, assim, sabe? Mas eu fico meio assim, cara, ela é assustadora, né? É grande demais. Nossa, eu acho bizarro. Não teria, não gosto, tenho pavor só de imaginar em ter.
Sim. É. E formiga no banheiro, né, cara? É tão incomum, né? Muito. Essa não é de paranormal, né, cara? Porque eu fico pensando, será que não é algum, sei lá... Não, isso aqui é Ask Hat a partir do princípio de que não é paranormal. Em seguida, o Spoon's Dead Bite postou que... Eu tinha cerca de 11 anos e estava dormindo na beliche superior de uma beliche no porão. Eu acordei no meio da noite com uma aranha do tamanho de meio prato de jantar no teto, a poucos centímetros do meu rosto. Quando eu fui me virar para sair da cama, ela caiu em cima de mim e eu quase explodi de pavor. Meu maior movimento para sair da cama se transformou em um mergulho. Eu tenho aracnofobia até hoje. O J-Book se postou. Segurem-se, isso aconteceu há 2 anos, no meu último dia no Tennessee. Eu estava a cerca de 30 minutos de Nashville, me preparando para começar o dia e ir para o Nashville Pride. Eu saí para mover o meu carro porque o pai do meu amigo estava capinando na calçada, onde eu estava estacionado. Justo quando eu estava prestes a entrar na porta, eu senti algo batendo na minha orelha. Fui ao banheiro e comecei a sacudir a cabeça tentando tirar o que fosse. Foi quando eu senti algo entrar no meu canal auditivo. Ainda não tinha certeza do que era naquele momento, então eu subi e disse à minha amiga: "Acho que tem um inseto na minha orelha." Ela achou que eu tava brincando ou não me levou a sério, então descemos para tomar café da manhã. A mãe dela tinha feito muffins muito bons. Mas foi aí que eu comecei a sentir isso se mexer. Não tem dor pior do que um inseto tentando escapar da sua orelha. Finalmente eles perceberam a seriedade da situação e começamos a tentar descobrir o que fazer. A mãe dela tentou lavar com água, mas era muito grande, então tiveram que ir à loja comprar peróxido. Peróxido é água oxigenada. Os 15 minutos mais longos da minha vida. Fiquei lá segurando pressão contra a minha orelha enquanto o bicho se mexia, tentando sair, enquanto eu tentava aliviar a dor. Eles voltaram, colocaram o peróxido na minha orelha e mataram o bicho. Pelo menos ele não estava mais se movendo. Foi nesse momento que decidimos que precisávamos ir ao médico. Mas o hospital mais próximo estava em Nashville, a 30 minutos de distância. E eu era o único que podia dirigir, já que minha amiga é cega como um morcego e se a mãe dela dirigisse, teria que levar todos os 6 filhos. Então optamos pela clínica de urgência ali perto. Grande erro. Aquela mulher cutucou e mexeu na minha orelha. Não deu nenhum tratamento anestésico e gritou comigo enquanto eu chorava de dor. No final, saí com o bicho ainda na minha orelha. O lado da minha orelha e a cabeça cobertos de sangue e a exaustão tomando conta. Quando voltamos para casa dela, me senti derrotado e decidi tirar uma soneca. Quando eu acordei da soneca, a mãe dela já tinha contado para todo o bairro. Um dos vizinhos era médico militar. Ele tinha todos os seus suprimentos em casa e se ofereceu para resolver a situação. Ele aplicou 5 injeções de anestesia no meu rosto, além de um gel anestésico. Pegou uma pinça longa e fina de plástico e trabalhou por um tempo para tirar o bicho. Enquanto isso, a filha dele de 5 anos ficava perguntando: "O bicho já saiu, papai?" Mas depois de um tempo e alguns obstáculos mentais, ele conseguiu tirar. Era um besouro japonês, aqueles bem gordos. Ele disse que a mulher da clínica de urgência piorou a situação, pois o bicho estava preso no sangue seco. Ele me deu uma coca e um sorvete e eu estava pronto para ir. Minha audição ainda não é a mesma, provavelmente preciso de aparelho auditivo e eu tenho um medo horrível de insetos. E essa é a minha história do besouro na minha orelha. Um acidente bizarro que eu vou lembrar para sempre. Gente do céu. Isso é pavoroso. Nossa. O medo real. Cara, que medo. Porra, que com medo. certeza. Eu nunca tive a sensação de ter um bicho no meu ouvido, nem nada, né? Já bateu na frente, mas nunca chegou a entrar, assim. Mas, nossa, que sensação horrível. Sim, sim. Eu acho. Não deve ser a mesma sensação de ter água no ouvido. Deve ser muito pior. Ah, deve ser pior, porque Cara, fica andando, né, cara? Então, e deve ficar andando. E assim, eu vi a cara desse besouro japonês. Ele é que nem um qualquer besouro, né? Assim, mas ele é até bonitinho e tal. Mas, cara, ele tem umas garrinhas, né? Que querendo ou não, deve ficar meio cavucandinho assim, né? Ai, que loucura. Besouro japonês é aquele comunzão aqui no Brasil?
Então, eu não sei, porque ele tem, por exemplo, a pele dele, né? Ele é meio verde, aquele verde perolado e uma asa marrom, meio avermelhada, assim. Lembra um pouquinho, mas é diferente. É, lembra um pouquinho mesmo, só que não dá pra entender muito bem, eu não tenho um comparativo de tamanho, né? Pra saber se ele é muito grande ou muito pequeno. Nossa, aqui tem uma foto na folha e tá, tipo, maior que um dedão. Caceta, não, deve ter sido bem pequenininho que entrou no ouvido dele. Não, com certeza, gente. Com certeza. Medos. Querem ir pra próxima? Opa! Escolhi aqui já a minha. Coincidentemente é do The Truth Is Here, de novo. Nunca compartilhei isso com ninguém antes e quase tinha esquecido até colocar meu anel hoje e lembrar de como conseguir o agora permanente ponto vermelho na minha mão esquerda, entre o dedo anelar e o médium. Fotos do inofensivo e bonito calombo aqui. Por volta de 2014 e 2015, de repente, desenvolvi um caso cada vez pior de paralisia do sono. Todas as noites eu ficava apavorado de ir dormir e ficava olhando para a porta do meu quarto em antecipação. Uma luz brilhante pairava pelo corredor até ficar sobre mim, e eu ficava tão apavorado que sentia que meu coração iria explodir. Na próxima coisa que eu sabia, eu acordava com meu alarme com minhas pernas cobertas de hematomas e feridas, sentindo como se tivesse passado a noite inteira correndo. Minha esposa nunca notou nada e dormia como um bebê todas as noites. Uma noite foi pior do que nunca. Não lembro de nada da noite, mas lembro de ouvir minha esposa gritando como se estivesse sendo assassinada. Lembro que não estávamos na nossa cama, mas não sei onde a gente estava. Quando acordamos, verificamos se o outro estava bem e não sabíamos por quê. Um sentimento de pavor existencial parava sobre nós. Também sentimos como se tivéssemos sido espancados, apesar de não haver hematomas. Acima de toda a dor, notamos uma dor aguda e latejante em nossas mãos esquerdas, entre os dedos. Ambos tínhamos um novo calombo vermelho brilhante que doía ao tocar. Atribuímos as marcas a uma picada de mosquito que nos atingiu no mesmo lugar, e nossa dor ao fato de termos ficado acordados até tarde e bebido muito vinho. 5 anos depois, as picadas, entre aspas, ainda estavam tão vermelhas quanto no dia em que as adquirimos. Alguém já ouviu ou experimentou algo parecido? Mandei as fotinhas aqui no chat. Eu vou postar uma delas. Mas, ok, a princípio não parece nada muito grave, né? Cara, super tranquilo. Já te tomei picada de mosquito piores. E, o problema é que, tipo, ficou, né, essa marca aí, mas deve ter alguma explicação. Ah, sim. Ah, abdução, pronto. Aquelas, né? Então, Cal, por favor, leia os comentários abaixo. Vamos ver, vai. MR Miller 96 comentou: ainda tem uma pequena marca na parte interna do cotovelo de algo semelhante que aconteceu há mais de uma década, embora esteja bem desbotada. Minha agora ex-esposa e eu tivemos o mesmo sonho, entre aspas, em que acordamos no meio da noite e vimos homens em uniformes militares completos e com equipamentos vasculhando nossa casa. No sonho, eles nos drogaram e não conseguíamos lembrar de mais nada além da dor. Ambos acordamos com marcas vermelhas frescas e idênticas na parte interna do cotovelo direito, e nos sentimos tão grogues e tontos que mal conseguíamos sair da cama. Ambos tínhamos a mesma dor de cabeça massiva. Imagine a pior ressaca possível. A parte mais estranha e a que mais nos assustou foi que estávamos na nossa cama, mas os cobertores estavam invertidos. O cobertor de baixo agora estava para cima e vice-versa. A cama estava perfeitamente arrumada, com os lados dos cobertores dobrados entre os colchões e com os cantos perfeitos, como de hospital.
Gente, assustador, né? Imagina. É abdução mesmo. Sim. Cara, loucura. Imagina, isso acontece com casal, ó. Ó, eu tenho uma teoria, mas eu só vou falar depois do último comentário. Eu tenho uma teoria. Ai, vamos ver. Ai, quero ler logo pra saber sua teoria. E agora a gente tem o comentário de Needs More Tuba. Tenho 2 calombos na base do meu polegar. Um apareceu quando eu tinha cerca de 12 anos, depois que sonhei que fui abduzido. O segundo apareceu ao lado dele depois que sonhei que um OVNI pousou ao lado da minha casa quando eu estava grávida. Não sei se apareceu imediatamente após o sonho, porque eu não lembro quando o notei pela primeira vez. Ambos os calombos eram indolores. O primeiro apareceu em 1996 e o segundo em 2018. Perguntei a um médico sobre isso uma vez e a resposta foi sentir o calombo e dizer: não sei o que é isso. Dói? Não. E aí o médico disse: então você provavelmente não deve se preocupar com isso. Então não estou convencida de que são implantes alienígenas, mas é um pouco estranho. É alien ou não é? Seres rastejantes de fora do universo. Fala aí, pode falar a sua opinião. Você disse que tinha uma teoria, né? Fala aí. Eu acho que pode ser intoxicação por monóxido de carbono que acontece direto nas casas dos Estados Unidos. Aí eles devem ter pegado esse calombo aí de alguma outra forma que eles não lembram, porque você não vai identificar na hora. Mas isso é intoxicação, faz você delirar, faz você ter paralisia do sono, faz você enxergar coisa que não tem, faz você ter amnésia, caralhada de coisa, inclusive dores de cabeça massivas, a dor no corpo pode ser um sintoma. Então eu acredito que pode ser real uma intoxicação por monóxido de carbono que eles tiveram. Eu vou mais na sua então, hein, cara. Faz total sentido, assim, sabe? Eu acho super legal a teoria de que existe abdução e tudo, tal. Só que geralmente isso sempre vem com alguma coisa da casa, né? Sempre vem com alguma outra explicação. Tipo, sempre tem alguma outra explicação, né? E tem a questão, no caso desse último comentário, que foi a primeira vez em 1996 e depois em 2018, tem muito a questão, não sei se em 96 teve aqueles booms, assim, de filmes descobriram aliens em vários lugares e tal, sei lá. E aí eu fico pensando, né, tipo, você vai acabar sonhando com o que você vê, né? Vai acabar delirando com algo que você vê, assim. Sim. 96 foi o caso do ET de Varginha. Olha! Foi internacional, né? Pessoal do mundo inteiro falando sobre. Então. Aí é isso, daí eu fico pensando assim, sabe? Tipo, que às vezes, né, você geralmente vai ter um sonho, um pesadelo com o que você conhece, né? Você nunca vai ter um pesadelo com algo que você não conhece, assim. Tipo, a nossa mente é criativa, mas também não é tanto, assim, né? Sim. Então, essa é a minha teoria. A de aliens também é incrível. Explicaria. Então, fica a critério. É aquilo, né? Se eu fosse contar a minha história pra alguém, eu ia falar que eu fui abduzida, que é muito mais legal. Com certeza. Mas se descobrisse monóxido de carbono, eu ia ficar quietinha. Eu ia falar assim, não foi nada disso, não. Pô, falando que minha casa tava com vazamento, pô. Então, vazamento, gente. Pra cima de Moá? Não, vai ser abdução, sim. Então, Fábio, a próxima, por favor. Beleza. Vou pegar a última da lista aqui, tá? Nossa, show, beleza. Essa é deliciosa. Tá, vamos lá. Essa foi postada no subreddit do Airbnb pelo autor Bones88. Vamos lá. Achei que seria interessante compartilhar uma história recente de Airbnb que me fez questionar se usaria o aplicativo novamente. Recentemente, meu parceiro e eu reservamos um lugar adorável que fazia parte de uma série de diferentes unidades. Tinha ótimas avaliações e ficava em um cenário lindo. Quando chegamos, o lugar estava bem arrumado e limpo. O único problema era que havia muitas teias de aranha por toda parte, especialmente nas janelas e móveis. Tipo, muitas mesmo. Meu parceiro prontamente pegou a vassoura e começou a limpar as teias de aranha.
Além disso, nossa estadia foi muito agradável. Não achamos que fosse um grande problema limpá-las. Achamos que elas poderiam ter sido esquecidas na limpeza, já que as propriedades estavam reabrindo após o lockdown do Covid-19. Após a nossa estadia, garantimos que o lugar estava limpo e arrumado e deixamos uma avaliação pública muito positiva no Airbnb. Recebemos um feedback público positivo do anfitrião, que disse que éramos maravilhosos e limpos e que ficaria feliz em nos receber de volta. Usamos a opção de feedback privado e apenas mencionamos que havia muitas teias de aranha em volta dos eletrodomésticos, cantos, móveis, luminárias e janela. Escolhemos não dizer isso publicamente porque realmente gostamos do lugar e queríamos apoiá-los para o futuro. Avançando algumas semanas, ficamos novamente, mas em uma unidade diferente. Novamente, um lugar adorável, bem arrumado, lindamente decorado. Eu realmente gostei mais dessa unidade do que da primeira, mas havia teias de aranha por toda a parte de novo. Dessa vez, no entanto, havia também muitas aranhas. Não me importo com algumas aranhas pequenas, quero dizer, aranhas grandes e pretas são desagradáveis. Acho que matamos mais de 30 e elas continuavam aparecendo. Limpamos as teias de aranha e continuamos tentando matar as aranhas. Mas quando elas começaram a cair do teto por rachaduras, simplesmente não conseguimos lidar. E então, no meio do jantar, enviamos uma mensagem ao anfitrião dizendo que estávamos tendo problemas. O anfitrião apareceu com seu parceiro e imediatamente nos acusou de mentir. Disseram que nosso feedback privado sobre as teias de aranha era uma mentira, e não era. E nos acusaram de mentir novamente sobre as aranhas e as teias de aranha neste lugar. Nesse ponto, meu parceiro ficou irritado e eles começaram a discutir. E ele mostrou a ela todas as teias de aranha que ainda não tínhamos limpado, bem como todas as aranhas que havíamos matado. Ela continuou nos acusando de mentir e começou a dizer simplesmente que não éramos as pessoas certas para a propriedade. Várias vezes dissemos que não mentiríamos sobre algo assim, especialmente às 8 da noite, quando não tínhamos mais para onde ir e quando já tínhamos usado todas as latas de spray tentando matar as aranhas. Ela continuou se referindo ao feedback privado e até imprimiu para nos mostrar e dizer que estávamos mentindo sobre a limpeza das teias de aranha da primeira vez. Ela também continuava dizendo que, como ninguém mais teve problema, nós deveríamos estar mentindo. Felizmente, o parceiro dela foi muito gentil e quis nos ajudar, e nos permitiu mudar para a propriedade em que ficamos da primeira vez. Ela estava limpa e sem aranhas. No entanto, a anfitriã deixou claro que não nos queria lá de jeito nenhum, pelo que eu entendi. Preferia que saíssemos completamente, fôssemos embora. Ela acabou saindo da propriedade e batendo a porta, e o parceiro dela foi quem nos ajudou. Acho que deveríamos ter tirado fotos ao invés de limpar nós mesmos, nas 2 vezes. Estou em choque com o comportamento dela. Não estávamos tentando causar problemas. Realmente amamos o lugar, exceto esse problema. Quem quer dormir com aranhas caindo na cabeça, né? Depois dessa experiência, acho que não usaria o Airbnb novamente se os anfitriões se comportarem dessa forma com os hóspedes. Sinistro. Assim, é sinistro por dois pontos, né, velho? Sim, que ódio de aranhas. Mas a Ana fez um comentário aqui, que se elas não tivessem limpado as teias, as aranhas teriam ficado nos cantos dela. Então, eles não deveriam ter limpado nada, né? Eu não teria limpado porra nenhuma. É, eu também não. Eu ia embora, velho. Eu ia embora. Então, se tivesse muita teia, assim, eu iria embora também. Eu iria tirar várias fotos, iria mandar, tipo, como ela pensou da segunda vez, né? De mandar por mensagem pra anfitriã, que eu iria mandar, tipo, olha, tem um monte de teia e tal. Dependendo da quantidade, né? Se for aquelas teias que às vezes a gente tem em casa, assim, rapidinho e tal, dessas aranhas pequenininhas e tudo, eu fico assim, tipo, tudo bem passar um final de semana aqui, né? Tá bom, mas muita no eletrodoméstico até, sabe? Aí é foda. Imagina, usar uma batedeira, lá com aranha. Daí tu limpou a primeira vez e não aconteceu nada, né? Foi de boa. E falou assim, vou limpar a segunda, não vai dar nada. E tipo, porra, tinha aranha junto. E elas começaram a brotar do nada. Cara, de rachadura do teto. Mano, como que é esse lugar, será, né? É difícil. Cara, assim, eu acho que talvez se o lugar realmente me encantasse, talvez eu tirasse foto e limpasse.
Né? E aí, tipo, né, sei lá, eu faria uma avaliação mais pública falando da aranha, né? Sim, iria falar que limpei e tudo, tal, né? Essas coisas, porque o difícil de você limpar e não avisar, tipo assim, não tirar foto antes da limpeza e tudo, é porque dá brecha pra você ser mentirosa, né, mesmo? Porque, teoricamente, se você entrar agora, vai ter aranha? Vai ter teia? Não. Sabe? Então você é mentirosa. Ela poderia realmente trazer até um saco de mercado de aranha morta, mas a pessoa ia falar, você trouxe de casa isso aí, ela poderia falar, né? Não, verdade. Não quero me encontrar nessa situação de alugar um Airbnb e ter que deparar com uma faxina de aranhas e teias. Cara, imagina, você vai lá pra relaxar e você vai fazer a mesma coisa que você faz em casa, sabe? Tipo, limpar. Sim, que ódio, que ódio. Nossa, imagina, porque já basta, né, Airbnb, você deixa tudo bonitinho, né, você, tipo assim, você espera ter um lugar limpinho pra você limpar o que você usou, assim, né, tipo, limpa o chão, limpa isso, limpa aquilo, mas você realmente usou aquilo, sabe? Agora, limpar pra você ficar, sabe, é foda. É o mínimo você receber sem as teias de aranha, tipo, nos eletrodomésticos, né? Então, porque eu fico pensando, cara, quantas pessoas não ficaram aqui, sabe, assim, tipo, imagina quanto tempo que esse lugar tá abandonado. Às vezes nem tava abandonado, mas... não, tava fechado, tava abandonado, assim, não tem como. Tava fechado, né? Porque eu fico pensando assim, se eu sou proprietária de um lugar que eu uso como Airbnb e tal, mesmo que não vá ninguém, eu vou limpar temporariamente, né? Porque vai que amanhã aparece uma pessoa, eu vou ter que correr pra limpar. É seu negócio. Exatamente. Você ganha dinheiro com isso. Então de tempos em tempos você limpa pra quando tiver um hóspede de repente, assim, né? Cara, o hóspede pode aparecer a qualquer momento, entende? Tipo, amanhã, depois de amanhã. Você não precisa correr pra limpar lá o lugar. Tipo, já tá limpo. Você já garante isso, assim, né? Sim. Felizmente, a gente nunca teve problema com isso, né? De aluguel de Airbnb, de essas coisas. Eu nunca tive. Não, cara. Já aconteceu comigo, no máximo, foi há muitos anos atrás, ficar num hotel que não tinha água quente. Eu tive que trocar de quarto. Num quarto que não tinha água quente, eu tive que trocar de quarto. Só isso. Mas de ser perigoso, assim, de ficar com um bicho na cabeça da gente. Mano, imagina, velho, se acordar com um monte de aranha na sua... Caraca, que terror, velho. Que terror. Se eu não tiver enganado, eu vi num Airbnb brasileiro isso, das aranhas. Eu vou dar uma pesquisada. E mando pra vocês. Eu mando lá na seita também. Mas eu tenho quase certeza que eu vi isso no TikTok também. Dessas aranhas. Nossa, gente. O mais próximo que aconteceu, eu até contei pra você lá no nosso podcast, eu não lembro se ficou on ou se ficou off, mas eu fui picado por uma aranha numa casa que a gente ia alugar, né? É verdade. E eu só descobri horas depois que era uma aranha. Ah, você falou mesmo. Então. Nossa, gente. É porque a gente achou que fosse um pernilongo, né? Porque tava coçandinho e tudo. Virei o Popeye, meu braço. O Fábio virou o Popeye, que, nossa, gente, o braço dele não parava de crescer. Eu acho que, assim, eu tô tentando lembrar, assim, se eu já vivi alguma coisa dessas, assim, tipo, pequena, viajando com a família e tal. E que eu me lembre, não, assim. Mas um amigo meu, ele foi viajar, ele até me postou num grupo dos nossos amigos, assim, que ele foi viajar e tinha uma aranha armadeira no quarto deles, assim, sabe? Eu não sei o que eles fizeram, se eles chegaram a matar, nem nada. Mas ele mandou a foto, cara, a aranha era enorme, sabe? Assim, tipo, nossa, muito grande, perto da janela. Eles foram pro meio do mato e tal, mas, né, tipo, você não espera ter uma armadeira no seu chalé, assim, né? Então, mas eu tô tentando lembrar aqui, eu não cheguei a ter problema com isso, não. No máximo, assim, né, formiga e tal. Talvez eu, em algum momento da minha vida, tenha encontrado alguma barata, mas eu não tô lembrando de história nenhuma, assim, de me hospedar em algum lugar e ter esse problema com algum inseto, assim, que eu tenha medo. Eu tive problemas com barata uma vez, quando eu fui pra Ubatuba. E a casa tava fechada há muito tempo, mas, tipo, não tinha as teias de aranha, era mofo e baratas. Mas nada muito grave. Então. Porque eu acho que barata meio que acontece também, né? A gente às vezes vai visitar imóvel pra alugar e tal, na época que a gente tava nessa, né? Entoada de visitar imóvel pra alugar. E vira e mexe a gente entrava no banheiro, assim, pra ver um banheiro e tinha uma baratinha no cantinho lá, assim, sabe? Eu ficava olhando, tipo, ai, nossa senhora, eu levava um susto. Quando fica muito fechado o imóvel,
seca o encanamento, aí dá refluxo, libera passagem, a água do sifão evapora e permite a passagem dos insetos. Então, é bem isso mesmo, porque o ralo fica aberto, né? Se o ralo ficasse fechado, não ia ter problema, né? Mas o ralo fica aberto, não tem redinha nem nada, então acaba passando mesmo, né? Um ou outro animal, mas assim, essas teias também de casa normal, né? Dessas aranhas finique de patinha fina e tudo, acaba rolando mesmo, né? Você até entende, tipo, em alguns locais, né? Quando não é tanto assim, mas você até entende, assim, sabe? Tipo, uma ou outra ali deve ter passado, né? Porque, assim, às vezes a gente fica sem limpar a casa por um tempinho, assim, né? Dá uma semana e tal, já tem uma teinha ou outra ali, assim, sabe? Então é normal, é natural que tenha, mas, cara, uma infestação de aranha já é difícil, né? Nossa, eu não tancaria. Não me aguardem nesse evento, não tem nem roupa pra viver isso. Não tem. Temos uma última rodada de relatos que eu separei 9, justamente pensando que vocês leriam. Então, eu vou começar o nosso fim lendo do Ask Reddit qual foi seu encontro mais assustador e nojento com insetos. Um usuário deletado postou: eu tava deitado na cama com a minha namorada, meio adormecido no escuro. Era um quarto no porão e morávamos no Kentucky. Ela sabia que eu gostava de ser tocado levemente nas costas, e quando eu senti os dedos dela subindo e descendo levemente nas minhas costas, eu não pude deixar de sorrir, contente. Abri os olhos e olhei pra ela. Ela tava com as duas mãos debaixo da cabeça enquanto dormia. Instantaneamente desperto, passei as mãos nas minhas costas e acertei alguma coisa. Então eu senti isso roçar contra a parte de trás da minha cabeça. Eu pulei por cima da minha namorada até o abajur ao lado da cama e o acendi. Ela agora estava acordada e me olhando como se eu fosse louco. Disse a ela que tinha alguma coisa subindo nas minhas costas. Olhei ao redor e então encontrei perto da parede, na cabeceira da cama, uma aranha marrom reclusa, do tamanho de uma moeda de $0,5. A aranha marrom é a aranha a mais perigosa que a gente pode encontrar em casa. Ai, credo. Credo. O Fling Keys postou: meu primo foi ao médico porque não conseguia se livrar do líquido no ouvido. Eles fizeram uma lavagem e um besouro morto coberto de cera de ouvido saiu. Caralho. Mais um caso de besouro no ouvido. Nossa, gente. O Zul Raid postou: o meu ainda me assombra. Eu senti algo fazendo cócegas na minha perna e eu olhei entre as pernas, mas eu não vi nada. Eu achei que fosse algum pelo ou alguma coisa assim. Senti as cócegas de novo, mas dessa vez eu vi uma centopeia na borda interna do vaso sanitário. Suas antenas estavam mal tocando a minha perna quando ela tentava sair. Porra! Cara, quando eu li essa, puta merda, um novo medo desbloqueado. Insetos no vaso sanitário. Nossa, mano, tá maluco. Nossa, essa me pegou. O Pouba Ninja postou: quando eu era jovem, talvez com uns 8 anos, eu tava morando com a irmã da minha avó no trailer bagunçado dela. Era alta madrugada, todos estavam dormindo, e eu acordei com arranhões nas pernas e nos braços. Eu percebi que o teto e as paredes estavam se movendo. Então liguei a luz e dezenas de baratas se espalharam por todas as direções. Eu me lembro de ficar no meio do quarto chorando, segurando uma lata de inseticida como se fosse minha fonte de vida, com medo de voltar a dormir. Isso me traumatizou pra sempre e até hoje eu tenho pavor de baratas. E pra finalizar, o Fabricote postou: eu tinha tirado uma soneca nua em um dia quente. Acordei com literalmente dezenas de milhares de pequenos insetos alados cobrindo completamente meu corpo. Eu me virei para a parede branca, que estava preta, e na época eu não sabia que era um enxame de cupins que acontece apenas por algumas horas por todo o ano. Todos morreram bastante rápido. Eu passei dias varrendo tudo. Caraca. Esse do vaso sanitário aí dá um negócio, velho. Porque é um lugar que a gente tá ali. Cara, não tem o que fazer, cara. Vulnerável de novo, né? Porra!
Totalmente, cara. Mano, banheiro é foda, cara. Eu também acho que contei lá não contei. Essa eu acho que eu não contei no podcast, foi fora. Que eu fui picado por lacraia, né? Que é a centopeia, tipo uma centopeiazinha, né? 2 vezes na perna, quando eu era criança. Tinha, sei lá, uns 9 e depois uns 11, talvez. Eu lembro que doeu pra cacete, cara. Nossa, e lacraia é peçonhenta, né? É, cara. E a minha perna ficou dormente e tudo mais, então, pô, foi desagradável. Até hoje eu tenho medo de lacraia. Assim, esses dias a gente tava lavando o quintal da frente aqui e apareceu uma, eu falei, pra cá, por favor, mata este bicho, que eu não consigo nem chegar perto. Ai, eu mato na chinelada. Uma vez eu tava mexendo num vaso, aí eu tava tirando a terra dele sem luva, sem nada, eu tava tirando com a mão. Olha que burro, nem tinha pensado que poderia ter alguma coisa, né? Tinha uma lacraia misturada na terra. Nossa, gente. Mas era pequena, não era grande, era das pequenininho, mas mesmo assim. Uhum. Sei. Nossa senhora, que nervoso, gente. História de vaso sanitário, eu não tenho nenhuma história, mas eu lembro que eu trabalhava numa época no jornal, que uma colega minha que trabalhava comigo, ela foi no banheiro. E quando ela voltou, ela comentou que tinha uma barata dentro do vaso sanitário. Ela só percebeu quando ela levantou, sabe assim? Eu fiquei assim, tipo, gente, que nervoso, sabe assim? Ela não tem problema nenhum com barata nem nada, mas, cara, a partir daquele momento, quando eu tinha que usar o banheiro lá, porque eu trabalhava 8 horas, né? Então, em algum momento eu iria usar o banheiro lá, inevitável. Cara, eu ficava olhando tudo, assim, sabe? Tipo, eu ficava olhando nos cantinhos, assim, da privada antes de sentar, porque eu tinha muito medo de levantar e ser surpreendida por uma barata, assim, sabe? Ainda bem que foi ela, né? Tipo... Sim. Essa outra história do besouro aí também é um medo, a gente já falou isso na outra história. Eu não sei se os ouvintes, né? Acredito que sim, algum ouvinte já deve ter tido a oportunidade de fazer limpeza do ouvido, né? Nossa, é maravilhoso. Qual é o médico mesmo que eu esqueci? Otorrinolaringologista. Isso. Cara, saiu umas paradas que você fala, como que isso estava dentro de mim, cara? É muito grande. Aham. Já fez limpeza? Não, nunca fiz. Eu fiz aqueles tubinhos lá, que você cone. Sei. Ai, sei, aquele cone chinês, né? Cone alguma coisa, né? Aham. Mas eu sei que não tira a sua cera, que aquilo que sai é a cera do próprio cone que queima. Não sabia, olha. Não sabia. Eu fui enganado, mas não, nunca fiz uma limpeza no ouvido. Cara, Nossa, é a coisa mais deliciosa do universo. Isso deve ter uns 5 anos, talvez. Eu tava com o ouvido totalmente tampado de repente. E aí fui eu lá no torrino. Aí eu nunca tinha feito limpeza, foi a primeira vez. Nossa, eu falei pro Fábio, gente, vai ser a sensação mais maravilhosa da sua vida. É muito estranho, Nossa, eu cara, adoro fazer limpeza. Porque dessa vez foi com água. Eu fiz 2 vezes na minha vida. Uma com água e uma sem água. Era uma doutora, ela colocou tipo uma comadre na minha orelha, embaixo da minha orelha, e aí ela pegou uma seringona daquelas bitola grossona, cheia d'água e pau pra dentro do ouvido. Cara, parece água, né? que você tomou um caldo, sabe, dentro do mar. É o mesmo som, assim, que faz. Porque aquela água toda, assim, cara, mas depois é uma sensação... Você parece o Superman, velho. Você ouve tudo, velho. Uhum. E aí eu olhei assim, né? Depois eu vi a aguinha dentro, eu saí todas as ceras da... Mano, tinha umas bolonas de cera. Eu falava, cara, isso tava no meu cérebro, velho. Não é possível, mano. Como é que isso tava dentro do buraco da orelha, mano? Muito, né? É muito foda. Fiquei curioso pra fazer, vou procurar. Cara, é muito bom. Eu recomendo só se você ficar com o ouvido tampado. Se você não Sim, ficar... dá pra fazer, porque assim, como você nunca fez, é provável que saia alguma coisa e tal, mas não é uma coisa que você vai fazer todo ano, né? Os médicos até recomendam de fazer de tempos em tempos e tal, quando necessário, óbvio, mas eu percebi que eu fazia a cada 3 anos, porque eu fui na médica em 2014, depois 2017, e quando eu fui em 2020, ela falou, olha, a cada 3 anos você vem aqui. Eu falei, sério? Aí ela tinha lá tudo anotadinho, assim, mas a cada 3 anos, mais ou menos, dava um problema, né? Mas agora faz tempo que não dá, então eu não vou, assim, sabe? Mas, tipo, em breve eu vou ter que fazer. É, por isso que eu acho bem plausível nessa história que o cara falou que o besouro tava morto e coberto de cera, cara. Porque é um mundo que a gente não conhece dentro da nossa orelha, velho. Demais. Loucura, né? Loucura. Os últimos 2 são paranormais. Por favor, escolha um e leia para nós. Já escolhi. Vai ser do Subred Paranormal. Belezinha, só bora.
quando eu era pequeno, via aranhas e pequenos insetos pretos rastejando por todo o teto e paredes. Não tenho certeza se essa é uma pergunta boba. Eu li um pouco sobre isso e há algumas pesquisas que sugerem que crianças muito jovens experienciam alucinações visuais. Eu tenho 30 anos agora e ainda lembro desses episódios tão vividamente. Era puro terror. Lembro que eu ficava paralisado e apenas os observava rastejar por toda parte, às vezes sobre mim. Minha mãe disse que nunca conseguiu me convencer de que o que eu via não era real. Não sei. O que você acha? Imaginação infantil hiperativa ou algo mais? Sei que nossos cérebros são incríveis e poderosos, especialmente os das crianças, mas a memória desses episódios até hoje me deixa com medo e nervoso. Eu também cresci em um ambiente bastante religioso e sei que o símbolo de moscas geralmente não é um bom presságio. Acho que é por isso que sou um pouco cético de que era apenas minha imaginação. Loucura, né? O melhor é que um monte de gente comenta aí embaixo com coisas parecidas. E isso, tipo, cara, não acontece especialmente com uma pessoa só, acontece com várias, né? Cara, se você joga uma história qualquer na internet, você vai descobrir que 300 mil pessoas também pensam igual a você, viveram coisas iguais a você. É muito louco isso, né? Eu acho que quando você tem dúvidas de que você tá vendo coisas, joga na internet, que daí você vai ver que um monte de gente já passou por isso. E aí você descobre que você é uma pessoa sã, sabe? E que tá tudo bem. Sim. Rust3DP respondeu aqui. Eu tenho 31 anos. Passei por algo semelhante também. Quando era criança, por volta dos 10 anos, idade suficiente para saber melhor, você pensaria: eu vi, com o que senti total certeza, uma aranha enorme e nojenta, do tamanho de uma mão adulta, aninhada em uma prateleira com alguns dos meus brinquedos favoritos. Eu estava tão convencido de que era real que não entrava no meu quarto sozinho por semanas. Ela estava viva e se movendo, escondendo-se entre meus brinquedos. Nunca mais peguei brinquedos daquela prateleira sozinho. Fiz minha mãe limpar e me mostrar que não havia aranha alguma. Eu tinha certeza de que a vi. Estava convencido de que ela se escondeu em outro lugar enquanto minha mãe limpava, provavelmente embaixo da minha cama. Como adulto, sinto que não há como isso ter sido real, mas eu não estava dormindo quando a vi. Então, não foi um sonho. Vivo em um clima frio, onde uma aranha dessa magnitude e descrição nem mesmo existe na natureza, muito menos dentro da minha casa limpa e segura. Fiquei bastante confuso com a experiência. Eu vi outros insetos e besouros anormalmente grandes algumas outras vezes na minha vida, quando criança. E também não consigo explicar esses. Esse caso da aranha foi o mais real e mais confuso. Talvez seja algo que algumas crianças experienciam. Insetos nojentos e aterrorizantes e nossos cérebros relativamente novos e em desenvolvimento não conseguem diferenciar entre realidade e imaginação. É estranho ser capaz de imaginar essas experiências tão reais visualmente. Com certeza parecia e se sentia real para mim. Ainda me assusta um pouco pensar nisso. Eu não pensei em perguntar se alguém teve experiência semelhante, mas me faz sentir melhor saber que outras pessoas têm histórias semelhantes. Pink Daisy Lemon também comentou aqui. Como adulta, eu acordava e via aranhas do tamanho de pratos de jantar ensanguentados por todo o chão e paredes. Pulava da cama, corria gritando e saltava por cima delas para sair do quarto. Chegava até a escada, então meio que voltava a mim. Quando voltava para cima, não havia nada lá. Felizmente, isso não acontece há anos. E o outro comentário, o último comentário, é do Comfortable Mango 50. Tenho 56 anos e sou médium. Vejo essas aranhas enormes ocasionalmente. Acredito que elas sejam exploradoras, entre aspas. Elas chegam antes dos seres interdimensionais, como eu os chamaria. Posso ver um material semelhante até ia cair antes deles chegarem. Então, pelo menos estou ciente de que estão chegando.
Caramba, que profundo. Essa última é viajado, né? Aham, nossa senhora. Mas ele é médium, né? Então, é verdade, então ele tem, né, as questões dele, assim, né? Sim, questões deles, mas não, eu não consigo mentalizar isso em mim. Então, pior, né? Enfim, Fábio, você tem uma história, conte-nos, por favor. Tenho, cara, e não é com aranha, mas é com um bicho. E porque quando eu tava falando sobre criança e imaginação fértil, foi na época que eu fui picado pela lacraia, ali por volta dos 9, 11 anos. Isso faz bastante tempo, eu tenho 39. O meu irmão, ele tinha um escorte vermelho. E um dia ele tava limpando o carro e eu lembro, mano, mas eu lembro assim, nitidamente, de ver uma lacraia azul e amarela saindo de dentro da mala do carro. Temos um ponto aí, né? Porque as crianças vendo os insetos, né? Então. E caraca, mas foi, mano, na hora que você leu, foi o gatilho desse, tipo, eu revivi aquele momento, assim, microsegundos na minha cabeça, velho. Gente, que loucura! Era uma parada tava esquecida na minha cabeça. Que coisa, né? Olha aí! Como que a gente preenche, né? Uns buracos na nossa cabeça. Aham. Eu acho que, assim, no meu caso, eu acho que era um medo falando alto, talvez porque tava muito próximo, né? É verdade. Mas eu lembro, ela tinha as duas cabeças, né? Porque ela tem duas cabeças, uma cabeça na frente e uma cabeça atrás. Tá, que susto. Eu achei que ela tivesse duas cabeças assim, Y. Eu fiquei, como assim, gente? Nunca vi uma lacraia dessa. É que a lacraia... tá. Mas você lembra se ela era anormalmente grande? Era grande. Era grande sim, cara. Porque eu lembro até de ver ela sair. Mas assim, não era algo gigantesco. Mas era, tipo, maior do que uma lacraia grandona dessas que a gente vê por aí, sabe? Então, porque isso daí leva a gente, de novo, no caso do louva-a-Deus de 60 centímetros e dessas pessoas que estavam vendo aranhas gigantes, né? Será que do dia de algum... No caso, você foi picado pela lacraia, a menina com a mãe abusiva, e a gente traça aí, tipo, paralelos. Pegaram um ponto que eu quis levantar? Traçando um paralelo entre a minha história e aquelas ali, é que o último cara, ele deu uma evidência, entre aspas, né, de que ele vê as teias de aranha também, né, e tudo mais. E isso aconteceu comigo só nessa vez, assim, que eu me lembro, só dessa vez. Eu acho que foi realmente só tipo, mano, eu tô com medo. E assim, como dá pra fazer associações. Eu tava tomando banho, eu fui picado, meu irmão tava lavando o carro e eu vi uma aranha, então, tipo... Uma lacraia. E aí, tipo, pode ser que tenha feito um gatilho ali, né, de repente. É verdade. O meu tá ligado ao medo, com certeza, porque eu tenho medo até hoje, então... Uma coisa agora que você falou sobre uma coisa tá conectada com a outra, assim, teoricamente o banho, né, molhado com a picada da lacraia, o banho no carro, teoricamente, você vê uma lacraia picada naquele momento lá. Tem uma coisa que agora eu lembrei, assim, que eu sempre conto pras pessoas, mas nesse momento eu tinha esquecido e eu pensei assim, cara, essas associações que a gente faz, né, com inseto, cara, eu tenho uma superstição minha que eu criei da minha cabeça, mas tipo assim, 100% das vezes aconteceram coisas e agora eu sei que, né, não posso ser picada. Porque foi assim, uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu ainda brincava na rua, né, como outras crianças, sei lá. E aí, nesse dia à tarde, eu fui picada, tava na piscina lá com os meus pais, fui picada por uma abelha nas costas e doeu pra cacete, assim, sabe? Mas eu não tenho alergia nem nada, então a dor é só profunda, mas só fica um vermelhinho, assim, sabe? Aí é isso, então só fica doendo bastante, assim, mas passa depois. E aí, beleza, né? Vida que segue, à noite eu fui brincar na rua e tal, fui brincar de esconde-esconde e... eu corri de um jeito que quando eu fui descer um degrau, eu desci com a perna reta e aí eu trinquei a cabeça do fêmur. E aí eu fiquei branca e tudo, né? E aí eu fui caindo no chão, segurando no portão de uma outra casa, assim, né? Fui descendo. Fui pro hospital, fiquei de muleta e tudo, né? Essas coisas. Melhorei. Passa 10 anos, que eu acho que eu tinha uns 25 anos, assim. Eu tô passeando com meu cachorro. E aí meu cachorro vai e foge. Ele já era acostumado a fugir, né? Depois ele voltava, mas eu não queria que ele fugisse naquele momento que eu ia sair depois, então eu tinha que ficar esperando ele voltar pra poder
sair e tal. E aí eu fui tentar pegar ele. No que eu fui tentar, o chão tava cheio de areia, por causa de várias construções que tinham, né, na rua e tudo. E aí eu abri um espacate, assim, sabe, no chão. E meu joelho, lembrando que foi o primeiro machucado foi na perna direita. E aí nessa segunda vez foi o joelho direito que caiu no chão. E cara, assim, a princípio eu achei que tivesse sido uma coisa boba, assim, sabe? Mas não trincou nem nada, só luxou mesmo. Mas cara, eu demorei muito pra voltar a andar certinho, assim, sabe? Foi bem pesado mesmo, assim. Eu tive que fazer até fisioterapia pra voltar a andar certo. Porque eu não conseguia, meu joelho ficava muito mole, assim. Aí é isso. Mas eu fiz raio-x, não tinha nada mesmo, assim, sabe? Só ficou muito inchado. Aí tá. Nesse mesmo dia, apesar de eu estar meio mal e tudo, né? Eu acabei saindo à noite. E aí, eu fui picada por um marimbondo nas minhas costas, entende? Uhum. E aí, eu não tenho alergia também, então só doeu pra caralho, porque meio que a dor de uma picada desses animais, ela dói profundamente, parece que não dói na superfície, dói, tipo, na linha do órgão que você tem ali, entendeu? Então, se você tem o pulmão, dói o seu pulmão, sabe? Se for aí é isso. Então aí, tipo assim, cara, foi isso. Aí eu fiquei pensando, cara, eu fui picada por uma abelha e machuquei a perna direita. Machuquei a perna direita e fui picada por um marimbondo. Ou seja, se eu machuco a perna direita ou sou picada, eu não saio de casa. Porque eu sei que eu vou ser picada se eu machucar a perna direita. Cara, é uma coisa assim, sabe? Que, tipo assim, eu não tinha essa superstição, entende? Mas hoje em dia eu tenho. Então, quando eu vejo uma abelha, coisa que eu não tinha medo antes, eu fico com muito medo. Porque geralmente eu tô fora de casa. E eu penso assim, cara, eu tenho que voltar pra casa. Quando eu voltar pra casa, vou acontecer alguma coisa com a minha perna direita. Então, não posso ser picada, sabe? O bom é que você já passou dos 35, né? Porque é a cada 10 anos, né? Pior, né? Verdade. Vai acontecer. Nossa, só com gente. 45. Aham, exatamente. Daí eu fico assim. Agora, cara, eu fiquei muito nessa noia, assim, de não posso ser picada. Porque se eu for picada, eu não vou andar, não vou fazer nada nos próximas 24 horas. Depois eu faço. Aí é isso. Criei uma superstição minha, gente. Porque eu falei assim, cara, muita coincidência, sabe? Que massa isso, é muita coincidência mesmo, né? E como é que são as coisas? Então, porque eu nunca tinha sido picada na vida, né? E eu falei assim, cara, 100% das vezes que eu fui picada, aconteceu algo com a minha perna direita. Então, não posso ser picada. Você tem 100% de chance, né? Vai que... 100% de chance, entende? É verdade, né, cara? Tem 100% de chance, né? É verdade. E porque eu nunca fui picada. Se eu tivesse sido picada por alguma outra coisa antes, beleza, mas eu nunca, nem por formiga, assim, sabe? Perigosa, nem nada. Olha, temos a saideira, a última da noite. Vamos lá para a saideira. Então vamos lá. Ela estava lá no subreddit do The Truth Is Here. Eu moro na costa oeste de British Columbia, no Canadá, mais ou menos no meio da costa. Estava levando minha namorada de volta para a casa do avô dela, 2 cidades além da minha, uma viagem de cerca de 2 horas e meia de estrada. Eu a levei para casa e passei o dia visitando a família dela. Esta cidade de onde ela fica bem na costa, é uma cidade portuária. Não é super importante, mas o ponto é que passei o dia lá e estava me preparando para dirigir de volta para casa. Cerca de 25 a 30 minutos de viagem, estou na rodovia que corre paralela ao Foz do Rio de um lado e aos trilhos de trem do outro. Estou dirigindo, está ficando escuro, mas não estou cansado ou com sono. Há alguns pontos de descanso ao longo da estrada à minha direita, na margem do rio. Eu precisava urinar. Então comecei a desacelerar no primeiro e alguma coisa atravessa a estrada correndo. E isso é quase tudo o que aconteceu. Era um quadrúpede, pelo menos pelo que vi. Preto. Tipo preto. Tipo o escuro de maneira antinatural, sem textura ou qualquer coisa. Quase como um vazio de luz ou cor na forma dessa coisa. Saiu correndo do mato, passou sobre os trilhos. Eu estava indo devagar o suficiente para que o vento e o ruído da estrada desaparecessem. E eu ouvi, parecia metal batendo quando corria no lastro do trilho. Parecia uma barra de ferro, sabe, um vergalhão, como se estivesse espetado na terra.
Depois, metal novamente, enquanto corria na minha frente, atravessando a estrada. Seu corpo era formado como as pessoas descrevem um OVNI. Uma forma de disco quase plana, como um oval esticado com as pernas saindo da frente e de trás. Não tinha características, sem olhos, sem rosto, sem boca, pelo menos pelo que eu pude ver. Eu não vi muito a parte inferior ou a parte frontal. Correu pela estrada, membros se esticando enquanto corria. Depois correu para a área de descanso e sobre a margem. E eu suponho que para dentro do rio. Continuei dirigindo, não urinei até chegar em casa, 2 horas depois. Tentei procurar isso online, mas nunca tive sorte. Se alguém puder me ajudar a descobrir o que eu vi. Quando eu sair do trabalho hoje, vou desenhar uma imagem para vocês verem, caso minha descrição não seja boa o suficiente. E essa coisa era grande, quero dizer, do tamanho de um Fusca, grande e rápido. Edição 1. Minha namorada diz que pode ter sido um fantasma ou um skinwalker, mas eu nunca ouvi falar de skinwalkers por aqui. Wendigos sim, mas não sei. Ela é metade nativa, então talvez eu perguntasse à avó dela sobre alguns mitos locais nativos. Eu não sei o que é um skinwalker. Skinwalker são troca-peles, eles são tipo feiticeiros, bruxos que se transformam em outros animais. Interesting. É comum lá nos Estados Unidos, tem uma região, eles são tipo bem regionalizados, sabe? Tipo, tem um rancho lá que são bem famosos por ter Skinwalkers, é o rancho Skinwalker. Nossa, legal, não conheço não. Ele fez uma nova edição. Aqui está um esboço rápido do que essa coisa parecia. Eu a vi pelo lado, mas também desenhei como estou assumindo que parecia a parte de cima. E ele fez uma última edição. Até agora, a coisa que eu acho, de alguma forma, mais razoável é a coisa A. Um criptídeo de algum tipo que não foi documentado. Ou B. Drone alienígena. Por mais cético que eu seja sobre visitações alienígenas, colocamos drones em planetas em que queremos explorar antes de irmos lá, certo? Por que a outra raça não faria isso? Além disso, quero dizer, a área em que eu estava era meio longe de qualquer pessoa. Apenas montanhas e uma floresta densa. Muita flora e fauna para observar. Ou, no terceiro caso, era um projeto militar. E eu nunca ouvi falar de nenhum projeto militar canadense como este. Não temos realmente a mesma quantidade de dinheiro indo para essas coisas como no país vizinho ao sul. Ou seja, o cara ainda fez uma crítica social. Sim. Temos a foto do desenho que ele fez, não acrescentou muito, não é nada muito absurdo, mas vamos lá, temos 3 opções, A, B e C. Um criptídeo. Criptídeo é sempre um animal que não foi descoberto pela ciência. O pé grande é um criptídeo. Ah, legal, não sabia. Mas um lobisomem não é um criptídeo, porque lobisomem não é um animal. Ele é uma maldição. Sabe, deu pra pegar aí o feeling? O homem-mariposa não é um criptídeo. Sim. Então, temos um criptídeo, B, um drone alienígena, ou C, um projeto militar. O que vocês votam? Cara, eu acho que é um projeto militar, mas não do Canadá mesmo, né? É, né? Eu acho... Ai, eu não sei, gente. Pô, o bagulho parece um Fusca metálico, velho. É, né? Acrescente a alternativa D, vai lá. Olha, pelo jeito que ele falou, que é um ser, objeto, não sei o que pode ser isso, mas preto, mais escuro do que o escuro, assim, pode ser, ele falou sobre um Fusca, né? Pode ser um Fusca pintado com aquela tinta mais preta do mundo, sabe? Assim, tipo, Vanta Black, sabe? Tipo... Boa. Eu tava até precisando aqui, gente, porque esses dias eu vi, né, coisas pintadas com isso e não dá nem pra ver é o quê? textura. Mais preto? Então. É, a tinta mais preta do mundo. É muito foda. Não, mas eu tô brincando, viu? Tipo assim, tô pensando aqui. Cara, pode ser um criptídeo, não sei.
Porque, né, tem tantos animais que existem por aí. A gente não deve, sabe, conhecer todos, né? Porra, mas do tamanho de um Fusca, acho que né? ia ver, não sei. É verdade. Na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, talvez, Não é na fronteira, mas no Canadá. Apesar de que lá é inóspito, né? Tem pouca civilização. Não sei. Porque a B, realmente eu concordo com ele, né? O que um alienígena ia fazer colocando um drone no meio do nada, assim, né? Então, a não ser que eles colocassem no meio do nada, porque eles queriam pesquisar algo no meio do nada pra descobrir terra, tudo, pode ser. e não as pessoas, né? Talvez o lance. Eu acho que o drone alienígena faria sentido também. Aquelas, né? Tipo, ele acaba de comentar, né? Por mais cético que eu seja sobre visitação alienígena, então nem ele mesmo acredita muito nessa B. Mas pode ser também, né? Tipo, é uma questão. Ou ele tá surtado de alguma forma. Exato, eu ia falar isso agora, cara. Será que ele não tava com medo de voltar pra casa? Ou tá com a vontade de fazer xixi absurda, porque, mano, segurar o xixi na estrada é foda, velho. Vai ver, ele tava com medo do lugar que ele parou pra fazer xixi, será? E ele começou a pensar no medo dele, e ele deve ter visto alguma coisa passando que existia mesmo. O diabo aparece, né? Então. Aí vai ver, ele tava com medo do lugar que ele parou. Porque se já não tinha muita civilização onde ele foi, que tem civilização, imagina onde não tem civilização, entende? A nossa cabeça prega muita peça na gente, né? Nossa, demais, demais. Esses dias mesmo eu fui sair pra ir no banheiro e a gente dá de cara com o corredor, né? O corredor não dá medo, nem nada, assim. Mas eu tava meio com medinho, porque a gente tinha assistido filme de terror nesse dia. E aí, quando a porta do banheiro tá aberta e tava lua cheia, então ilumina bastante, né? Aquela iluminação noturna e tudo, né? Aí, beleza. Só que o meu escritório tava muito escuro, o corredor tava muito escuro e só tinha um facho de luz natural entrando, né? Da lua e tudo. Aí eu olhei bem assim, eu fiquei assim, cara, eu fiquei me imaginando muito. Tipo assim, tem o facho de luz, mas interrompido por duas partes escuras, assim, sabe? Tipo, teoricamente, duas perninhas de um corpo que eu não tô vendo porque não tá iluminando lá em cima. E eu assim, tipo, caralho, gente, imagina se eu vejo uma perninha ali. Sabe assim? Tipo, tem uma pessoa, entende? A gente não tem outras pessoas além da gente, sabe assim, aqui em casa. Então é óbvio que é um espírito. Eu sempre penso em espírito, assim, sabe? Eu nunca penso que é uma pessoa invadindo de verdade. Antes o espírito. Exatamente. Nossa senhora. Eu tenho medo? Nossa, loucura. E em geral, pessoal, o que vocês acharam do episódio? Deu pra sentir aí um pouco de entomofobia, aracnofobia? Porra, com certeza. Nossa, aracnofobia, principalmente na primeira história, que o cara matou e começava a sair várias aranhas. Nossa, sim. Nossa, essa me deu medo. Que nem eu falei, né? Eu acho que, assim, eu não tenho aracnofobia nem nada e tal. Mas a partir dessa história, se eu tivesse vivido isso, e se eu algum dia viver isso, a minha aracnofobia vai se despertar ali, naquele momento. Aí não vai ter mais aranha fininha aqui em casa, não vai ter mais nada. E você, Fábio? As duas histórias que eu li, as primeiras, né, me deram aquela sensação. É porque eu, conforme eu vou lendo, eu vou visualizando, né? Então eu vou me colocando muito ali, velho. E aí, eu não tenho aracnofobia, mas estar em meio a muitas aranhas eu acho que ia ser bem complicado. Foram as que me deram mais medo, vou ser bem sincero. Nossa, teve umas bem bizarras, tipo, de medos reais. E eu acho que os de medos reais superou, tipo, muito os paranormais, né? Essas de inseto no ouvido também faz a gente pensar à noite, caraca, tomara que não caia um inseto no meu ouvido, sei lá. Infestação de aranha, inseto no ouvido, inseto na privada, inseto você tomando banho. Nossa, gente. Cara, em todos os momentos mais vulneráveis, né? Quando a gente tá dormindo, a gente não vai sentir. Talvez a gente sinta quando... Ou então a gente começa a sonhar, né? Porque às vezes a gente não vai acordar com o inseto no nosso ouvido, mas a gente vai começar a sonhar que, sei lá, estão colocando uma caneta na nossa orelha, sabe? Mas, tipo, é um inseto cavucando lá na vida real, sabe? Ai, que nervoso. Nossa. Isso me lembrou num episódio que a gente fez sobre hospedagens em Airbnb que deram ruins, tipo, bizarro. E teve um de uma moça que ela se hospedou no Airbnb, se não me engano, na França, e uma barata entrou no ouvido dela. Ai, mano. Nossa senhora. Não, essa foi bizarra também. Então, tipo, insetos entrando no ouvido e insetos na privada. Já basta cobra, né? Aqueles vídeos das cobras saindo da privada, mas insetos...
Desbloqueado com sucesso. Nunca vi um vídeo desse e nunca quero ver na minha vida. Nossa. Não quero ver. Mandarei. Não. Deixa eu mandar pro Fábio, o Fábio me manda. Eu vou mandar e não vai ser. Cara, eu quero ver. Caraca, que medo. Tá eu tenho curiosidade pra essas coisas, eu tenho nervoso. Aquelas cobras saindo da privada, bizarro. Caralho, que loucura, gente. Nossa senhora. Eu vou dormir com essa tampa do vaso tudo fechada hoje, velho. Né? Dormir com um protetor de ouvido, Botar e um mosquiteiro. Botar uma pedra em cima do negócio pra não sair nada. Nossa, pior, gente. Nossa senhora, loucura. Cara, ouvindo essas histórias dá vontade realmente de, tipo, comprar um protetor de ouvido. Dá, né? E dormir no Airbnb, tipo, não ouvi nada mais, mas vou dormir assim. É foda porque a gente vê o quão frágil a gente é, né, cara, pras paradas, né? Aham. Cara, é muito louco, né? Eu nunca tive em meio a... Assim, uma vez só que eu teve foi uma infestação de barata, assim, em casa. Eu não sei se esse meu medo vem disso, assim, e tal. Mas eu lembro que no quintal de casa, né? Na casa dos meus pais, quando eu morava, quando eu era criança. Cara, tinha uma vez que tinha, tipo, um jardinzinho no fundo e tal. Mas ele era bem sujo, assim, sabe? Tipo, a gente não ficava capinando e tal, tudo. Então não era totalmente limpo, assim, sabe? Em questão de mato mesmo, né? Aí, beleza. Aí um dia a gente tava ouvindo um barulho longo. Então parecia que era uma cobra enorme que tava lá. Aí, beleza. E aí, minha mãe chegou e falou assim: eu acho que eu vou ver, né, de colocar um veneno aqui pra poder ver se isso mexe, né? Aí minha mãe jogou um veneno e mexia. E mexia, tipo assim, de um canto a outro, assim, sabe? Todo o processo. Aí a gente ficou assim, caramba, deve ser uma cobra enorme. E eu era criança, eu queria muito ver a cobra, entende? Criança tem essa coisa, né? Eu nunca tinha visto uma cobra na vida. Tava se mexendo, então tava viva, então eu queria ver a cobra. Cara, passa uns minutinhos, segundos, assim, que minha mãe começou a jogar SBP, assim, sabe? Tipo, pra ver se a cobra acordava. Cara, a cobra era um monte de barata. Cara, eu não sei, assim, sabe? Tipo, e é engraçado porque, assim, minha mãe me conta isso. Só que eu não sei se eu cheguei a ver. Porque eu lembro do som, eu lembro de visualizar o jardim, mas eu não lembro de ver as baratas saindo. Então eu não sei se eu cheguei a estar naquele momento lá, assim, e eu simplesmente apaguei, ou realmente eu não tava naquele momento, sabe? Mas eu não sei, assim, aí, tipo, eu fico pensando, será que esse foi meu trauma? Então meio que meu cérebro apagou isso de mim pra eu ficar de boa, mas o trauma persiste, assim, sabe? Eu tenho medo de barata surreal por conta desse dia, sabe? Eu não sei. Só sei que, cara, minha mãe falou que era um monte de barata, tipo, zilhões de baratas, assim. Nossa, faz sentido. Então. Eu acho que eu tenho um pouco mais de medo de insetos agora, de tipo, essa questão de entrar em partes do meu corpo. E super. Cara, a gente tem muito orifício, né? Tem muita opção pra entrarem, assim. Tem muita opção. Aí dá medo, credo. Não encontrei nenhum de entrando no nariz. É, né? Verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Eu agradeço aqui mais uma vez por vocês terem participado do episódio. E eu vou abrir aqui mais um espaço para vocês fazerem o jabá. Mais uma vez, pessoal que ficou até aqui. Cara, eu primeiramente agradeço, né, cara? Foi muito legal. Aquele medinho que eu tava no começo foi passando, assim, mas depois eu fiquei nervoso com as histórias. Eu falei, caraca, mas tem umas histórias bem sinistras. Cara, Fê, eu agradeço de coração, velho. Foi muito legal. Foi bem especial pra gente participar junto, né? A gente gosta de participar junto das paradas. E eu vou fazer um novo convite aqui pra você. E em breve eu vou encaixar o Mothman pra gente falar lá e você vai ter um motivo pra assistir o filme. Eu chamo você. Nossa, gosta, hein? Gosto. Vou ficar esperando. Já quero, já apoio mais um feat aí. Tô dentro. Mothman eu gosto, assisto muitos documentários sobre. Então aguardo você em breve, lá vou colocar nas nossas próximas pautinhas, a gente tem algumas pautinhas abertas, ainda vou encaixar o Mothman lá pra gente assistir. E espero que você tenha gostado da nossa participação, né, cara? Foi especial pra gente participar, a gente gosta bastante.
E se você quiser ouvir mais um pouquinho, né, da gente, falando sobre filmes, séries e tudo mais, procura o Terror Sem Medo, em qualquer plataforma de áudio, ou então a gente nas redes sociais. É só procurar Terror Sem Medo. A gente só tá no Instagram, é facinho. Se quiser seguir a gente, tem as nossas carinhas lá. Eu sou um cara que não posto muito. A Cal já posta mais que eu. Eu posto mais que ele, tipo assim, se ele posta 0, eu posto 1. Mas é legal, e se você chegar lá, for ouvir o Terror Sem Medo, né, por causa da nossa participação aqui, escreve lá pra gente num comentário, ou no Spotify, ou onde que seja. Cheguei aqui porque por causa da participação de vocês no Terror na Esquina. A gente vai ficar muito feliz. Massa. Apoio essa ideia. Se o pessoal tiver com uma preguicinha de procurar no Insta, eu vou deixar os links na descrição do episódio, do podcast de vocês no Spotify. Vocês têm algum Linktree, alguma coisa do tipo? Sim, temos o Linktree. Depois eu passo o Linktree pra você. Isso, eu vou deixar no agregador de links, na descrição do episódio e as redes sociais para vocês acompanharem. Pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero mais collabs. Eu adorei ter vocês aqui. Foi muito legal. Fizemos um baita episódio. Rendeu bastante coisa. Ai, curti. A gente gostou também, cara. A gente agradece demais o convite. Sim. Vamos manter esse relacionamento. A gente tá criando relacionamento com novas pessoas na Podosfera. Porque eu e a Cal somos velhos de podcast, né? A gente tá na Podosfera desde 2014. Já vai fazer 10 anos. E aí passamos por várias situações, né? Hoje a gente deixamos muitos amigos, né? Que não gravam mais podcast e tudo mais. E agora a gente tá colhendo novos amigos na Podosfera. A gente passou por tantas situações que até nosso namoro começou em podcast. Sim, exatamente. Que legal. Eu tô começando a abrir. A gente tem 130 episódios, a gente fez pouquíssimos collabs, por incrível que pareça. Mas agora a gente tá tentando abrir, então, bastante o leque pra collabs, mas eu quero muito vocês aqui de novo, de coração. Sim, a gente também quer você lá. Só chamar. De outras paradas também. Só chamar que a gente vem. É nóis. A gente é bem facinho. Pessoal, então, é isso. Foi um episódio muito legal e cuidado nas esquinas. Tchau!